Hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. As principais causas, a crise do sistema colonial, as ideias iluministas, a independência nas Américas inglesa e espanhola e os interesses da elite agrária. Essas foram as principais causas que levaram à nossa proclamação de independência. De 1821 a 1831, Dom Pedro I governou o Brasil como imperador. No ano de 1822, o Dom Pedro I, pressionado de um lado pela elite agrária brasileira e do outro pela própria coroa portuguesa, ele resolve então proclamar a independência. Fato este que acontece no dia 7 de setembro de 1822. Quando nós falamos sobre as ideias iluministas, é porque o iluminismo, movimento surgido no século XVIII, ele tratava sobre a luz do conhecimento, a democracia, situações bem peculiares à Revolução Francesa, e que eram bastante interessantes para aquelas colônias que estavam então entrando no processo de independência, ou seja, as características democráticas, onde o poder público pudesse gerir com mais transparência todas as situações políticas, econômicas e sociais que faziam parte da vida do povo brasileiro. Uma das coisas mais interessantes da Constituição de 1824, proclamada por Dom Pedro, é a seguinte frase: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então isto é base do iluminismo, isto é base de nações que tiveram independências proclamadas antes da independência brasileira. A seguir temos a questão da independência das Américas inglesa e espanhola. Os Estados Unidos se proclamaram independentes no dia 4 de julho de 1776. Porém, os ingleses só vieram a aceitar essa independência em 1783. Neste período houve uma grande luta armada entre os colonos americanos e os soldados da metrópole inglesa. E no final das contas, os ingleses foram vencidos. Então, desta forma, os americanos, como são chamados os estadunidenses, eles conseguiram a sua independência, não somente por razões políticas, mas também através da força, através da guerra. Nós não podemos negar que a sua independência foi muito mais legítima do que a independência brasileira, porque quando nos tornamos independentes de Portugal, nós fomos obrigados a assumir uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra de 1.500 libras esterlinas. Este foi o preço a pagar para que o governo português aceitasse a nossa independência. Com relação ao processo de independência de colônias pertencentes à Espanha na América, nós destacamos a independência do México, que se deu no dia 24 de agosto de 1821. Isto mesmo, praticamente um ano antes da nossa. Então, todo este processo de independência e de revoluções e do próprio iluminismo trouxe bases elementares para incentivar o Brasil a também se tornar independente. Lembrando a todos que temos formas de independência diferentes em relação Brasil, Estados Unidos, para que vocês entendam direitinho como é que nós nos tornamos independentes e como os americanos se tornaram independentes. Daí, nós hoje podemos tirar a reflexão. Nós ainda somos um país muito grande, porém de população muito pobre.
Em diferença com os Estados Unidos também representam um país muito grande, porém, em relação ao Brasil, muito rico. Isto nos separa na seguinte característica: os Estados Unidos fazem parte do primeiro mundo, enquanto que o Brasil representa ainda o terceiro mundo. Isto na escala de desenvolvimento. Então, nós não conseguimos ter a mesma projeção dos Estados Unidos com relação ao bem-estar político, econômico e social de nossa população. E para finalizarmos, temos a nossa atividade como todas as semanas. No mais, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.